Vamos estudar a EBD? Paz do Senhor, meus irmãos. Então, dentro da lição que nós estamos estudando deste trimestre, a lição que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal, na lição 3 vai falar sobre o perigo do ensino progressista. O nosso texto áureo, ele está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o verso 1. Diz o texto: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A nossa verdade prática diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A palavra-chave para essa lição é progressismo. A leitura bíblica em classe também está na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 a 9, que diz assim o texto: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. No verso 5 diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécios, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprodos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. A palavra-chave para essa lição é progressismo. Quando fala em progresso, nós temos um conceito para essa questão. Diz assim o conceito para progressismo: conjunto de ensinos filosóficos, sociais e econômicos baseados na ideia de que progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Bobbio enfatiza que progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social em que uma sociedade caminha. É notório para todos nós o quanto é importante o progresso. O progresso ele faz parte do movimento, é um movimento natural da humanidade, da sociedade. Toda a sociedade ela busca e caminha no sentido do progresso. Mas o grande problema para essa questão é no sufixo da palavra, ismo. Progresso é bom, mas quando nós falamos de progressismo, quando a palavra vem com o sufixo ismo, ela vai falar de doutrina, sistema, teoria, tendência, corrente. Então, o que nós vamos estar falando nesta lição, nós vamos estar comentando nessa lição, é sobre a questão do progressismo. O quanto esse movimento ele tem sido nocivo para o ensino bíblico. Ele vai contra muitas verdades bíblicas e nós vamos estudar por esse período. O ensino progressista ele vai ter alguns alvos. Ele vai tentar enfraquecer a autoridade da Bíblia, ele vai propagar que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano,
que o sobrenatural é um mito, são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, como foi falado na lição anterior, relativizando os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Então é sobre isso que nós vamos estar estudando nesta lição. Dentro da introdução, ela vai trazer exatamente isso que nós falamos, os alvos do progressismo. O progressismo, embora ter uma ideia de piedade, como o próprio texto traz, ele vai enfatizar em algumas questões de ataque às verdades bíblicas. E essas verdades que serão atacadas, por exemplo, a ideia de que Deus não é soberano, de que o sobrenatural é um mito, que as escrituras sagradas contêm erros, ela vai atacar aquilo que são os fundamentos das Sagradas Escrituras. Nós cremos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, como inspiração divina, como características de inerrância, de infalibilidade. E essas questões progressistas, essa teoria progressista, ela vai atacar essas verdades que temos como verdades notórias. Na parte 1, no capítulo 1, vai falar sobre a descaracterização do cristianismo. Na primeira parte, vai falar sobre a deteriorização moral. Nós precisamos achar um conceito para a palavra moral para nós começarmos a falar um pouco sobre esse assunto. Moral é o conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais. Esse é o conceito secular da palavra moral. E quando nós falamos de moral cristã, esses valores individuais, esses valores coletivos, eles vão ser norteados pelas Sagradas Escrituras. A vida cristã, ela é pautada pela Bíblia. Então, quando nós sabemos que esse é o significado, esse é o conceito da palavra moral cristã, e nós vamos entender que o progressismo, ele vai tentar causar a deteriorização dessa moral cristã. O apóstolo Paulo, quando ele está falando a Timóteo sobre esse texto, ele fala assim: Timóteo, nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Quais são esses últimos dias? A que Paulo se referia quando ele falava em últimos dias para o seu filho na fé chamado Timóteo? Ele está falando dos momentos que antecedem a vida de Cristo, a vinda de Cristo. Ele vai dizer que, olha, antes de Cristo voltar, antes do arrebatamento da igreja, antes do dia do Senhor, virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E aí Paulo, nesse texto, ele vai linkar a essa questão de tempos difíceis com 18 tipos de pecados. Ele vai dizer que os homens são avarentos, presunçosos, soberbos, ingratos, profanos e aí por diante. E aí no verso 5 ele vai falar algo que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quando ele fala nessa aparência de piedade, ele se enquadra muito bem com esse ensino progressista. Não é difícil de perceber que esse ensino progressista, que é divulgado tão amplamente nos nossos dias, e são dias trabalhosos, porque eu creio que é este momento em que nós estamos vivendo, são os últimos dias da igreja na terra, e Paulo ele vai dizer que nesses dias haveriam tempos trabalhosos. O progressismo, ele vai ter uma roupagem de piedade, vai ter uma roupagem de um bom discurso, de algo que é tão bom aos ouvidos, mas que não representa a verdade. Então ele vai dizer assim que ele parece que é uma piedade, ele é um discurso que parece ser amoroso, mas na verdade ele não é, ele não passa de um discurso. Na parte 2 da nossa lição, ela vai falar sobre a questão da erosão da ortodoxia. A palavra ortodoxia,
ela vem do grego, nós precisamos fazer a etimologia dessa palavra para nós entendermos o sentido real do que o autor está querendo dizer. Orto fala sobre linha reta, alinhada, justa, direto. E doxa fala de fé, crença. Então a palavra ortodoxia, ela traz uma ideia de crença reta, de fé certa, fé no que é correto, fé no que é certo. Então, o ensino progressista, ele vai atacar a teologia da ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico, eles tiram a espiritualidade, tiram o sentido real do texto bíblico e traz a Bíblia como um sentido de um livro histórico, de um livro que nós podemos ler, que nós podemos achar bonito, engraçado, mas guardamos na prateleira e não usamos para as nossas vidas. Quando, na verdade, nós cremos na Bíblia como uma inspiração divina, como a boca de Deus falando para nós, vai nortear a nossa vida, vai ser como Paulo diz, que vai ser o guia, que vai ser o aio para as nossas vidas. A Bíblia que o salmista Davi traz como lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A palavra de Deus que mesmo Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada. Essa palavra de Deus que para nós tem um peso de guia, de norteador da nossa moral cristã. O ensino progressista, ele vai dizer que não, a Bíblia é apenas um livro histórico, é um livro como o de Machado de Assis, um livro como o de Eça de Queiroz ou de outros escritores, mas não, nós não cremos nisso, nós cremos na Bíblia como a boca de Deus falando para nós. Continuando aqui, vai dizer assim, o conteúdo doutrinário, ele cede espaço para a cultura, por entretenimento, ao resultado a qualquer custo. Então, como nós estamos dizendo, vai tirar o peso espiritual da Bíblia e trazer a Bíblia como se fosse um livro de literatura clássica, assim como um exemplo. Mas nós entendemos que a Bíblia é a boca de Deus falando, é um livro inspirado que 40 homens e mulheres escreveram inspirados pelo Espírito Santo, aquilo que Deus queria falar para nós. Na parte 3 vai falar sobre a corrupção de fé, e eu abro um parênteses para que nós possamos ver aqui que o autor, pastor Douglas, ele faz um paralelismo. Ele vai linkar os três títulos das três partes, ele vai falar sobre a deteriorização moral, a erosão da ortodoxia e, por fim, a corrupção da fé. A deteriorização, a erosão e a corrupção, tudo que causa dano, que vai tirando força dessas verdades tão sinceras para nós, essas verdades são tão reais para nós como a fé, como as Sagradas Escrituras, como a própria crença fiel. Então, o ensino progressista, ele vai tentando deteriorizar estas questões que para nós é tão importante. A corrupção da fé, com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, veja que ele faz um paralelo, né? Promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizadas. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. É aquela questão do ensino do relativismo. Dos focos do progressismo é atacar a doutrina do pecado, desmistificar essa doutrina do pecado, desmistificar o pecado, de forma que o pecado ele vai se tornar algo social. Tira o pecado do campo espiritual e traz para o campo social. Nesse ensino progressista, dentro dessa ideia, ela vai dizer que eu só peco porque
as minhas questões sociais me levarão a isso. Se eu sou corrupto, se eu sou adúltero, se eu sou idólatra, é porque as questões sociais me levaram para isso. Quando, na verdade bíblica, através da doutrina do pecado, nós vamos entender que o pecado, ele não é causa disso, ele não é causa dessas coisas, ele é o causador dessas questões. Então, os hereges, então, eles vão trazer essas questões, essa ideia do progressismo numa roupagem de piedade, de algo simpático, de algo bom aos ouvidos. Algumas frases que nós ouvimos por aí, elas vão falar mais ou menos sobre isso. Por exemplo, meu corpo, minhas regras. É uma frase muito bonita ao ouvir, mas é uma frase que ela vai contra a ideia bíblica. E aqui o texto, quando Paulo diz, ele vai dar um exemplo. O que acontece? Essa ideia simpática, carregada de piedade, de uma roupagem de piedade, ela vai fazer? Ela vai entrar nas casas. Então ele vai trazer o exemplo de mulheres nécios que aceitam essas ideias, não no sentido só de mulher, né? Homens também, que vão deixando essas ideias entrar nas suas casas e ela vai atacando, ela vai corrompendo. Tá? Na parte 2 da nossa lição, ela vai falar sobre as teorias progressistas. A primeira teoria progressista, ela vai falar sobre a desconstrução da Bíblia. Dentro dessa ideia do progressismo, o progressismo ele vai tirar, ele vai trazer um repúdio à inspiração e à inerrância da Bíblia. Ela vai dizer que a Bíblia não é inspirada por Deus, é um livro comum e que ela contém erros. Quando nós cremos que a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, homens e mulheres escreveram a Bíblia num período de 1800 anos entre o primeiro escritor, Moisés, e o último, João, lá na ilha de Patmos. Ele teve um período de cerca de 1800 anos de diferença entre um e outro. Mas se colocássemos na mesma mesa os dois, eles falariam sobre as mesmas coisas. E é interessante que a Bíblia ela começa com um casamento de Adão e Eva e termina com um casamento da igreja com Cristo, com a sua noiva. Então a Bíblia ela se completa, ela não há erros. Muitos podem até dizer que há algumas controvérsias, mas quando nós algumas controvérsias dentro da Bíblia, mas se nós vamos ver no sentido, no contexto real, buscando os idiomas em que a Bíblia foi escrita, nós vamos ver que fecha totalmente. A Bíblia ela se enquadra, ela não tem erros e ela também é infalível. É outro ponto que o ensino progressista vai tentar atacar. Na infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é infalível. No que a Bíblia é infalível? Tudo aquilo que contém como profecia bíblica, ela se cumpre. As profecias messiânicas, nós podemos dar o exemplo. Todas elas se cumpriram, né? Todos, desde lá do início, quando em Gênesis, quando Deus fala que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia ela se cumpre em Jesus. Depois tantas profecias dos profetas maiores e profetas menores que falavam acerca de Jesus se cumpriu em Jesus. Então ela é infalível. As profecias escatológicas que ainda estão para acontecer, elas vão se cumprir. Então a Bíblia ela não contém erros, ela não contém variação e ela é infalível e ainda assim ela também é inspiração de Deus para os homens. O terceiro ponto vai falar sobre o teísmo aberto. Nessa questão do teísmo nós precisamos entender alguns conceitos. Por exemplo, nós não podemos falar de teísmo sem primeiro entender o que é deísmo. Deísmo é uma teoria que vai dizer que Deus é criador dos céus e da terra. Deus criou o homem. Porém, essa criação de Deus ela foi abandonada. Deus cria o homem, cria a mulher, cria todas as condições de vida nesse planeta, mas se afasta dele. Não tem relação com este homem, não tem relação com essa criação. Já no ensino teísta,
é aquele ensino que nós, aquela teoria que nós cremos. Deus, ele criou os céus e a terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas Deus é quem rege essa criação. Deus, ele interfere nessa criação, ele tem contato, ele tem relacionamento, ele é imanente, ele é transcendente, ele está no meio dessa criação. E a partir do momento que ele está no meio dessa criação, ele vai ter a possibilidade dos milagres acontecerem, do sobrenatural acontecer. Então isso é o teísmo. Essa teoria que nós vamos falar agora no texto, ela fala sobre o teísmo aberto, que é algo que é difundido pelo progressismo. Ela é uma vertente da teologia liberal progressista. Dentro dessa ideia do teísmo aberto, Deus, embora ele tenha criado o ser humano, ele criou a terra, criou os céus e a terra, mas ele foi tomado de surpresa. Ele é um Deus limitado, é um Deus que não conhece o futuro, é um Deus que foi surpreendido pelo pecado de Adão e Eva. Segundo essa teoria, quando Adão e Eva pecam, não estava nos planos de Deus um plano de salvação, um plano de resgate. Deus é surpreendido pelo pecado de Adão e Eva, quando na verdade nós sabemos que todas as coisas estão no entendimento de Deus. O próprio Davi no Salmo ele dizia que antes de nascer, Senhor, tu já me conhecia. Então Deus, ele é, além de ser onipresente, onisciente e onipotente, ele é presciente. Ele sabe antes tudo aquilo que vai acontecer e sabe todo o futuro. Então, essa teoria, ela nada mais é do que uma heresia. Nessa heresia, o próprio autor vai dizer que Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. E ele vai dizer também que Deus não é soberano. Então não faz sentido buscar relacionamento com esse Deus. Não faz sentido eu orar, não faz sentido eu jejuar, não faz sentido eu buscar consagração, porque é um Deus que ele é limitado. Mas nós sabemos que esse ensino não é real. O Deus que nós servimos é um Deus real, é um Deus soberano que busca relacionamento com a sua criação. A terceira parte vai falar sobre a teologia da demitolização. Dentro dessa teoria, é uma teoria que foi difundida por um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, por cerca de 1958, e dentro dessa teoria, ele vai tentar tirar o que é mito, ele vai tentar tirar o que é sobrenatural da Bíblia e transformar em mito. Ele vai dizer que Moisés não atravessa o Mar Vermelho por meio do mar. Na verdade, esse texto é só uma alegoria que Deus está tentando aplicar uma lição ao seu povo. Ele vai dizer que Jesus ele não nasce do nascimento virginal. Ele vai dizer que esse texto de Mateus, de Lucas e Marcos é um texto que vai falar sobre algo simbólico, algo alegórico ou uma parábola que traz uma lição para a humanidade. Então, é uma teoria falada por um teólogo, não é uma filosofia grega, não é uma filosofia secular, não, está dentro da teologia, existe dentro de um ramo da teologia. Por isso que é muito bom nós cuidarmos o que nós ouvimos. É um teólogo que está falando, mas não, tem teologias por aí que são contra o que a Bíblia diz e por muitas vezes elas são heréticas. Dentro desse assunto, nós vamos contrapor isso, porque nós cremos que a Bíblia ela é categórica, a Bíblia ela é verbal e plenária. Tudo aquilo que está na Bíblia é aquilo que Deus quis que ela estivesse. Quando Moisés ele estende a sua vara e abre o Mar Vermelho, se abriu mesmo o Mar Vermelho. Jesus ele nasce, o seu nascimento ele é virginal, ele nasce de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. Nós cremos no sobrenatural da Bíblia.
Essa ideia de Rudolf Bultmann, ela surge lá naquele grupo cessacionistas, que diziam que quando termina o canon bíblico, quando o canon bíblico termina de ser, ele é findado, ele é consumado, a partir desse momento não há mais sobrenatural, não há mais um milagre, mas nós somos continuistas, nós cremos que Deus continua operando através do Espírito Santo na vida do ser humano. E dentro dessa teologia da demitologização, ela vai trazer a ideia de que o homem não precisa buscar santidade, porque santidade é algo inalcançável. Nós precisamos crer no que o apóstolo Pedro traz quando ele diz assim: sede santo porque Deus é santo. Ele vai falar que a busca da vida cristã, ela é uma busca pela santidade. Na parte 3, quando nós vamos refutar, ele vai falar que o título da lição é Refutando o Ensino Progressista. Todas essas ideias progressistas que visam corromper a fé cristã, desmistificar aquilo que nós temos como verdade real, vai tentar tirar o valor das escrituras sagradas, vai ferir a inspiração bíblica, a inerrância, a infalibilidade. Tudo isso que o progressismo tenta fazer, no capítulo 3 nós vamos refutar. Nós refutamos, por exemplo, reafirmando que a Bíblia é a autoridade. A autoridade da Bíblia, ela é o nosso guia, ela é inerrante, ela é infalível, ela não contém erros, ela não contém falhas, ela é a inspiração de Deus para o homem, é a boca de Deus falando para o homem. Na Bíblia não há mitos, há sobrenatural. O que é sobrenatural na Bíblia é real para nós. A Bíblia, ela é verbal, ela é plenária. Tudo aquilo que está na Bíblia é aquilo que Deus quis falar para nós. É a mensagem de Deus para nós. Por isso nós acreditamos na Bíblia, como Paulo diz, toda a Escritura, ela é inspirada. Toda a Escritura, ela é útil para ensinar, para corrigir, para consolar. Então nós cremos na autoridade bíblica. Ensinando, a parte 2 vai falar, ensinando as doutrinas bíblicas. Essa verdade que para nós é tão real, ela precisa ser continuada, ela vai fazer discípulos. Nós vamos continuar anunciando essas verdades bíblicas, e essas verdades bíblicas, elas vão trazendo transformação para o homem. É a palavra de Deus que transforma o homem. Aquilo que o psicólogo, que a psicologia não conseguiu fazer, que os sistemas prisionais não conseguiram fazer, a palavra de Deus tem feito, a Bíblia tem feito, ela tem o poder de transformar o homem. E a terceira parte, para finalizar, enfatizando a santificação. Então, o conselho de Pedro para seus filhos, para os seus discípulos ali, era: sede santo porque Deus é santo. E ele continua falando para nós nos dias de hoje: sede santo porque Deus é santo, porque sem santidade ninguém verá Deus. A santidade é uma prerrogativa do crente fiel, do crente que quer ver ao Senhor, que quer ser arrebatado. Ele precisa ter uma vida de santidade. Por isso é tão importante nós mantermos essas verdades bíblicas tão vivas em nossas vidas, para que possamos refutar esses ensinos progressistas que, como foi falado na lição, elas vêm fantasiado de piedade, vêm com uma roupagem bonita para tentar chamar a atenção, para se tornar simpático, mas por trás disso tudo há muitas mentiras e muitas heresias. A conclusão: as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida
diária do crente salvo. Então, Deus nos abençoe em nome de Jesus.